Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês sobre a minha experiência com a amamentação. Todos sabem que a amamentação é a coisa mais importante que existe na vida de um bebê. É claro que tem mães que não conseguem amamentar por vários motivos, mas se você está gestante no momento e não sabe como vai ser, eu vou contar para você a minha experiência e espero que com você também dê tudo certo. Então, comigo, graças a Deus, foi bem tranquila a questão da amamentação. Desde a minha gestação, eu já pensava em amamentar, é claro, mas eu nunca tive aquela preocupação, aquele medo. Eu nunca me exigi, não, você vai ter que amamentar. Eu deixei isso rolar naturalmente. Então, para mim era tudo natural. Meu bebê ia nascer e eu ia amamentar. Nada, não coloquei assim nenhuma expectativa em cima disso. Mas eu tinha no meu coração que o meu leite, eu sabia, né, que o meu leite era a melhor coisa pro meu bebê assim que ele nascesse. Então, tem mães que quando ainda estão grávidas já começam a sair o colostro, né? Já começa a perceber na hora do banho aperta que tá saindo o colostro. Comigo não foi assim. Enquanto eu estava grávida, não saía nada. Mas eu também não ficava preocupada. Eu sabia que quando o bebê nascesse, o leite ia descer. Eu tive um parto cesárea, inclusive tem um relato do meu parto aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para quem não viu. Então, o meu parto foi cesárea e o Navi nasceu às 10h40. Meia-noite, mais ou menos, foi quando o Davi foi para ficar comigo no quarto. Ele já tinha tomado banho e eu já estava lá esperando ele. Esse foi o primeiro momento em que a enfermeira que trouxe ele colocou ele no meu colo e ela tentou ajeitar ele para ele pegar o peito. Essa foi a primeira mamada dele. É claro que ele só colocou a boca ali e sucou um pouquinho, talvez 5 minutos ou menos. Saiu um pouquinho de colostro, que é o primeiro leite, né? Aquele líquidozinho branco, que também é muito importante para o bebê, que tem várias vitaminas, que é importante para a defesa dele, né? Então ele mamou um pouquinho ali e dormiu. A primeira noite, como ele nasceu à noite, ele dormiu praticamente a noite toda. Quando ele acordava, como eu ainda estava um pouco anestesiada, a minha mãe pousou comigo no hospital, ela me ajudava a colocar ele no peito e ele mamava um pouquinho. Lá no hospital mesmo, eles me deram um olhinho para passar no bico do peito chamado Dersane. Eu vou colocar o nome aqui certinho para vocês aqui embaixo. Esse olhinho foi a única coisa que eu usei no meu peito. Então, a cada mamada, depois que ele mamava, eu passava o olhinho, colocava o sutiã e era o suficiente. Não vou dizer para vocês que meu peito não machucou. Ele machucou um pouquinho. Ficou sensível, assim, na hora de tomar banho, quando caía água quente, era incômodo. Mas ele não chegou a rachar, a sangrar, essas coisas que algumas pessoas falam. Então, eu não sei se foi coincidência, se esse olhinho é bom mesmo, mas não custa tentar, né? Então, o Davi mamou super bem, o meu leite desceu, o leite mesmo desceu no terceiro dia. E desde então ele mamou bastante, assim. Se você tá grávida e ainda é a primeira gravidez, então é importante você saber que nos primeiros dias, assim que o leite desce, a produção é muito grande. Então, uma coisa que eu usei e me ajudou muito foi aquelas conchas de amamentação. Eu vou deixar a foto para vocês agora. Então, essas conchas aí me ajudaram muito, porque o formato dela você coloca dentro do sutiã e fica ali enquanto você não está amamentando. Então, como aquela concha fica ali apertada com o sutiã, o leite que deveria empedrar, vamos dizer assim, no seu peito, ele vai vazando daquela concha. Então, a cada hora, mais ou menos, você tira, né, joga na pia, lava e põe de novo. Isso alivia bastante, ajuda o leite não empedrar e traz um alívio bem, bem grande para você. Então, coloca aí na sua listinha, compre as conchas de amamentação. Aqueles bicos de silicone, a minha amiga me emprestou, mas eu não cheguei a usar, porque meu peito não rachou, então eu não sei dizer para vocês se é bom ou não. Mas as conchas eu usei bastante.
Até os 2 meses, mais ou menos, essa produção vai ser bem grande ainda. Então, é importante usar a concha. Depois dos 2 meses, o leite começa a regular conforme produzir a quantidade que o seu bebê vai mamar. Comigo foi assim. Com os 2 meses, mais ou menos, já não chegava a vazar tanto. Eu podia usar só aquele absorvente de seio, que ele não encharcava tanto. O que vazava era quando ele estava mamando em um peito e vazava no outro, que é normal. Mas não era assim uma quantidade grande de encharcar o protetor. Eu usava o protetor de seio tranquilo. Isso também é importante. O protetor de seio pode ser o descartável ou aquele de paninho, que é bom que não marca, né? E evita de você passar o constrangimento de molhar a roupa ali, que é meio chato. O Davi, meu filho, ele mamou exclusivamente no peito até os 4 meses. A partir dos 4 meses eu precisava voltar a trabalhar. Mesmo que eu tinha negociado para voltar a trabalhar meio período, eu trabalhava da 1 da tarde às 5h30, ele ia ficar um tempo longe de mim. Então, uma amiga minha me emprestou uma bombinha de tirar leite, que eu vou deixar a foto para vocês aqui agora. Essa daí. Eu não usei outro modelo, então eu não sei dizer para vocês, mas essa foi muito boa. Assim, eu conseguia tirar a quantidade de leite grande o suficiente para o meu filho mamar durante a tarde. É claro que no começo que você vai tirar leite é um pouco difícil, você tem que pegar o jeitinho. Então eu vou explicar para vocês como que eu fazia. À noite, eu dava um peito para ele mamava para dormir. E ele dormia durante a noite. Se ele acordasse de madrugada, eu dava o mesmo peito, porque não era fome, ele queria apenas um aconchego. Então, eu dava o mesmo peito e o outro eu deixava. De manhã cedo, quando ele acordava, eu dava o mesmo peito, porque daí já tinha dado mais horas, ele já tinha enchido de novo. E o outro peito que eu tinha reservado, digamos assim, ele estava bem cheio. Eu tocava assim, ficava bem durinho. Então era esse que eu pegava a bombinha e esgotava. Com o peito bem cheio, eu conseguia tirar 120 ml mais ou menos, que era uma mamadeira dele. Era o que ele mamava nessa época. Então, isso é bem importante. Não pensem que vocês vão aumentar o dia todo nos 2 peitos e a hora que você quiser pegar a bombinha, você vai lá e vai sair 120 ml. Não é bem assim. Você tem que reservar um tempinho para que o peito fique bem cheio e você tenha sucesso na ordenha. Você pode também ordenhar com as próprias mãos. Eu não tive muito sucesso, eu não conseguia, mas essa bombinha foi excelente. Então, se você está pensando em comprar uma bombinha, esse modelo para mim foi essencial. Graças a Deus eu não precisei comprar, eu não tenho ideia de preço. A minha era da marca Getec, minha não. A minha amiga me emprestou, minha amiga Gislaine. Se você estiver assistindo, beijo Gi, muito obrigada. Foi muito útil para mim. Então, eu continuava tirando leite até os 6 meses, mais ou menos, dos 4 meses dele até os 6. Quando ele completou 6 meses, a minha produção de leite diminuiu. Por quê? Porque eu estava dando menos mamar. Eu dava mamar para ele no peito meio-dia e depois só 5h30 da tarde quando eu chegava do trabalho. Então, esse período que eu ficava sem amamentar fazia que o leite fosse diminuindo. E então, depois dos 6 meses, eu não consegui tirar uma grande quantidade para deixar para ele mamar à tarde. Aí eu entrei com a fórmula. Eu deixava a fórmula para a minha mãe, ficava com ele para mim durante a tarde, então ela dava a mamadeira e quando ele estava comigo ele mamava o peito. O Davi sempre foi muito tranquilo na questão de pegar o peito, de pegar a mamadeira, até chupeta ele usa, então ele não tem problema com o bico. Tem pessoas que dizem que quando você dá mamadeira, a criança larga o peito. Comigo não aconteceu isso. O Davi mamava mamadeira quando estava longe de mim e quando estava comigo ele mamava o peito tranquilamente. Então, eu continuei amamentando ele até os 11 meses, próximo de 1 ano. Um pouquinho antes de 1 ano, eu tirei. Para tirar ele do peito, foi muito tranquilo. Eu sofri bem mais do que ele. Porque quando ele tinha uns 10 meses mais ou menos, eu comecei a pensar, puxa, vou ter que tirar ele do peito, né? Porque a minha ideia é que ele mamasse até 1 ano, que seria o suficiente.
Eu sei que eu não estou aconselhando vocês fazerem isso, façam o que vocês acharem melhor. O Ministério da Saúde aconselha a amamentar até 2 anos de idade. Mas também você tem que ver se está confortável para você ou não. Comigo, aos 10 meses, eu tinha pouco leite, porque eu disse que foi diminuindo. E eu via que ele mamava, mas logo ele já queria comer alguma coisa. Então eu vi que não estava sendo suficiente para ele. Ele estava ganhando peso normalmente, não muito, mas também não perdia. Então a médica falou que era para continuar amamentando e eu continuei. Mas com 10 para 11 meses eu percebi que estava na hora de tirar ele do peito. Então sofri umas 2 semanas mais ou menos pensando como que ia ser, seria chorar, seria ficar, né, chorando muito e eu não ia poder dar, eu ia sofrer muito. Pensei muito. Mas eu fiz uma grande coisa. Eu orei a Deus. Não sei se vocês sabem, mas eu sou cristã. Então, tudo que eu faço com relação ao meu filho na minha vida, eu oro ao Senhor e peço a direção de Deus. E com isso não foi diferente. Na minha amamentação, eu pedi quando ele nasceu que Deus encaminhasse todas as coisas em relação à amamentação. E quando chegou a hora de tirar ele do peito, eu também fiz essa oração. Eu também pedi a Deus que esse processo de desmame fosse tranquilo, que não fosse traumatizante para ele, né? Que eu me sentisse bem e ele também. E assim foi. Quando eu decidi que eu ia parar, eu simplesmente parei. Não ofereci mais e ele não procurou. Teve uns 2 dias que ele ficou um pouco mais nervoso que o normal, um pouco mais chorão. E por 2 vezes eu ofereci e ele mamou, mas não foi com aquele gosto, digamos assim, que ele mamava antes. Foi um pouquinho diferente. Mas ele pegava a mamadeira normalmente. Então, uma manhã, ele dorme no quarto dele, no berço, mas de manhã o meu marido tinha saído para trabalhar e eu tinha trazido ele para minha cama. E ele acordou e ficou ali brincando na cama, né? Levantava e deitava. E começou a mexer no meu pijama. Eu tava com um pijama de botão e ele abria o botão do meu pijama. E aí eu pensei, nossa, acho que ele quer o peito, né, tadinho. Abri, tirei o sutiã e mostrei pra ele. Falei, ó, filho, mama. Aí ele sentou, mexeu assim no bico do peito e falou, acabou. Foi tão engraçado, porque ele já tinha aprendido a falar acabou, né? Por causa dos desenhos que ele assiste. Quando acabava, ele falava acabou. Mas eu achava que era só por causa do desenho, que ele não sabia direito o que significava acabou. Mas nesse dia eu ofereci e ele disse acabou. Ele sabia que não tinha mais, né? Isso foi bem legal. Eu acredito que Deus me abençoou muito, porque tanto quando foi para ele pegar o peito, para ele mamar, ele pegou super bem. E quando foi para ele sair do peito, ele saiu também super tranquilo, assim, não sofreu nada. E foi assim a minha experiência com a amamentação. O Davi, ele não é uma criança que fica doente fácil. Quando ele tinha uns 15 dias de vida, mais ou menos, ele nasceu no inverno. Então ele pegou uma gripinha, um pouquinho forte, assim. Como era bastante frio, a gente esquentava o quarto com o aquecedor para dar banho nele. E talvez essa transição de quarto quente e sair para a sala um pouquinho mais fria, ele acabou ficando gripado. Então, nessa gripe, que foi um pouquinho mais forte, ele tomou medicação e tal. Depois disso, quando ele tinha 15 dias, eu acho que com uns 3 meses, ele ficou com essa gripe forte de novo. Depois disso, nunca mais. Então, hoje ele tem 1 ano e 5 meses, e ele ficou doente, assim, que eu posso dizer, uma gripe forte, apenas 2 vezes. Eu acredito muito que isso é devido à amamentação. Porque o leite materno passa muitos nutrientes para o bebê e cria a defesa da criança. Um bebê, ele nasce totalmente indefeso, ele não tem nenhuma imunidade. E é o leite materno que passa para ele essa imunidade. Ele fica pronto para quando vierem os vírus, ele possa se defender. O corpo dele mesmo faz isso. Então, se você tiver a oportunidade de amamentar, por favor, amamente o seu filho. É a melhor coisa que você vai fazer por ele. Se você tiver alguma dificuldade, procure ajuda. Tem alguns telefones na sua cidade, deve ter o banco de leite ou um hospital especializado em amamentação.
Não deixe de procurar ajuda, de ligar quando tiver dúvida. Procure vídeos no YouTube, que sempre tem alguém contando a sua experiência com a amamentação. Comigo foi super tranquilo, graças a Deus. Com você pode não ser tanto, ou pode ser mais tranquilo ainda. Então, cada um tem a sua experiência, aproveite a sua e ofereça o seu peito para o seu filho. É a melhor coisa e é o que ele mais precisa de você. Então é isso, pessoal. Espero que a minha experiência tenha servido para você que está me assistindo. Se você tem alguma amiga grávida, parente, alguma amiga aí que está esperando um bebê e que está com dúvida sobre a amamentação, compartilhe esse vídeo com ela para que a gente possa se ajudar. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um gostei aqui embaixo, se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, para poder receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.